Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Dark é uma série que chegou à sua segunda temporada nessa última semana na Netflix e eu não consegui fazer vídeo a respeito da primeira porque eu assisti algum tempo depois que ela já tinha sido lançada e aí eu não tive muita vontade de fazer um vídeo a respeito, mas agora chegou a segunda temporada, eu assisti bem rápido e eu queria falar um pouquinho a respeito de Dark com vocês. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, como sempre, não deixem de se inscrever aqui no canal Triplo F para me dar uma ajudinha e se vocês ainda não acionaram o sininho, não deixem de acionar para receberem todas as notificações aqui do canal Triplo F. Dark, para quem não conhece, é uma série alemã que chegou à Netflix, é uma série muito boa, foi lançada no ano passado com a promessa de ser quase que o Stranger Things, uma versão um pouquinho mais pesada de Stranger Things. Mas mesmo que ela comece mais ou menos parecido com Stranger Things, eu acho que a série toma um rumo completamente diferente e eu diria que é muito superior. Dark é uma série que é bem difícil de definir somente com algumas palavras, é bem difícil de conceituar o que a série tenta abordar, mas em termos principais, aí falando bem abertamente a respeito da série, é uma série a respeito de viagens no tempo. Não viagens no tempo livremente, mas tem um lugar específico e uma forma das pessoas viajarem no tempo e a gente vai desvendando vários segredos que vêm com isso. Na primeira temporada a gente começa a ver o desaparecimento de algumas crianças que estão em outros tempos, elas não desapareceram, na verdade elas somente viajaram para outras épocas. E nessa segunda temporada a gente continua adicionando mistérios, a gente começa a temporada vendo que vai acontecer um apocalipse dali a 7 dias. E a gente acompanha várias linhas temporais, a gente acompanha uma época de 2020 e poucos, uma época de 2018, uma época de 1950, 1920, então é muito confuso realmente. E quando eu tava assistindo a série foi engraçado porque eu tava pensando, nossa, a série tá tentando dar um nó na minha cabeça, e os personagens da série mesmo começaram a chamar dessa forma. Os personagens começaram a falar que é um nó temporal que está tentando se desfazer. Noch immer ist unklar, was genau die Ereignisse in Winden ausgelöst hat. E eu acho que a série trabalha muito bem essa ideia de viagem no tempo, principalmente através dos paradoxos temporais que ela aborda com frequência. Várias vezes a gente vê alguma coisa que não surgiu, a ideia, o objeto nunca surgiu, ele simplesmente foi passado da versão futura daquela pessoa para a versão mais nova dela. Tem o caso de um livro, por exemplo, que o livro nunca foi escrito. Uma pessoa do futuro traz o livro para uma pessoa do passado e, na verdade, o livro sempre existiu nesse loop temporal, nesse nó temporal da série, mas ninguém realmente sentou ali e escreveu o livro. E a gente vê isso várias vezes no decorrer da série, tem uma carta, tem inclusive pessoas que a gente não entende direito de onde a pessoa surgiu. Ainda tem alguns pontos que eles vão abordar com certeza na terceira temporada, que eles têm que abordar, que explicariam muito melhor esse nó temporal, esse paradoxo. Inclusive o vilão da série é um dos personagens principais da série no começo, que foi pro futuro, envelheceu, voltou pro passado, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, eu não vou falar quais dos personagens é esse vilão, obviamente, porque seria um spoiler muito grande da série, mas é muito interessante a gente tentar ficar quebrando a cabeça para tentar desvendar tudo que a série está tentando passar pra gente. Mas mesmo assim, eu acho que eles exageraram um pouquinho no volume de viajantes no tempo, a quantidade de pessoas que está fora do seu tempo. Eu acho que seria mais interessante se fossem 2 ou 3 pessoas, mas chega num momento que praticamente todos os personagens estão em tempos diferentes, todo mundo já viajou para outro lugar, então acho que eles exageraram, eles passaram um pouquinho do ponto na quantidade de personagens e na complexidade da história, e eu acho que vai ser difícil eles conseguirem arrumar todas essas pontas soltas. E outra coisa que acontece muitas vezes no decorrer da série é que um personagem fala alguma coisa e o personagem que está ouvindo fala assim, nossa, eu já ouvi isso antes. Mesmo que o personagem tenha ouvido aquilo 30 anos antes, o personagem já lembra e inclusive já fala. Eu acho que as cenas acabam ficando um pouquinho falsas por causa disso, porque eu acho que perde um pouquinho a naturalidade, porque eu não acho que seria uma coisa que aconteceria, e ainda mais com a frequência que elas acontecem na série, porque não é uma coisa que a pessoa lembraria 30 anos depois, e eu acho que não é uma coisa que a pessoa falaria para outra, nossa, eu já ouvi isso antes. E as pessoas falam frequentemente de déjà vu, então acho que eles conseguiram fazer um trabalho bom em explicar a história, por mais complexa que ela seja, mas eu acho que eles acabaram passando um pouquinho do ponto nessas coincidências,
nas pessoas lembrando de coisas que normalmente elas não lembrariam tão facilmente assim. Wo hat alles angefangen? In der Kleinstadt Winden ist ein Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. E as atuações da série são incríveis, praticamente o elenco todo faz um trabalho muito bom, realmente vários dos atores estão de parabéns. São atores obviamente desconhecidos, porque não é uma série americana, nem brasileira, né, que seriam os atores ali que a gente reconhece mais facilmente. Então dá um clima um pouquinho diferente, a série sem alemão também ajuda a dar um clima um pouquinho mais sombrio para a série, porque é uma língua que eu pelo menos não entendo e que eu acho que é estranha para muitas pessoas, porque mesmo que você não fale inglês, você já está acostumado a ouvir as pessoas falando inglês em filmes e etc, e ouvir as pessoas falando em alemão é realmente bem diferente. E eu devo parabenizar também a trilha sonora da série. A trilha sonora da série é brilhante, a trilha sonora deixa você arrepiado do começo ao fim. Várias cenas que não eram para serem tão tensas assim acabam se tornando por causa da trilha sonora, que em muitos momentos me lembrou outras séries como Lost. Tem muitas cenas mais pesadas que me lembram Lost e até mesmo filmes de terror. In der Zukunft? In der Vergangenheit? Oder ist alles in einer endlosen Schleife miteinander verbunden? E eu não sei se vocês já assistiram The Umbrella Academy, ou se vocês só assistiram Dark, ou se vocês assistiram as duas, mas eu acho que as duas têm uma coincidência muito grande, que é um viajante no tempo que volta para avisar as pessoas que dali a 7 dias vai acontecer um apocalipse. Então, as duas séries têm um apocalipse dali a 7 dias, as duas séries trabalham viagens no tempo, e as duas séries terminam praticamente da mesma forma. Se você assistiu as duas, eu não vou falar obviamente o que acontece, mas se você já assistiu The Umbrella Academy e se você já assistiu a segunda temporada de Dark, elas terminam praticamente no mesmo ponto, com a mesma coisa acontecendo. E uma coisa que me deixou animado para a próxima temporada é que muitas pontas ainda estão soltas, muita coisa ainda não foi explicado e obviamente que a série tem que ter uma terceira temporada, porque senão seriam aquelas séries canceladas que não tiveram fim nenhum, não tiveram absolutamente nenhum desfecho. Mas de qualquer forma eu tô bastante animado para a terceira temporada e somente uma coisa me deixou com um pouquinho de pé atrás, porque como eu falei, a história já é complexa o suficiente. Somente mexendo com viagens no tempo, já é uma história muito complexa, que você não entende exatamente o que está acontecendo, quem é parente de quem é filho de quem, uma personagem é vó dela mesma. Então acaba sendo uma coisa tão complicada que eles acabaram adicionando no último episódio não só viagens no tempo, como também mundos paralelos, mais ou menos como Rick and Morty. Então acho que eles acabaram exagerando um pouquinho, criando mais essa camada. Eu, obviamente, não sei exatamente como eles vão explorar essa temática, como eles vão explorar esses mundos paralelos, além das viagens no tempo. Algumas séries já tentaram fazer coisas assim. Rick and Morty, por exemplo, já disse que não vai usar viagens no tempo durante a série, porque eles já usam os universos paralelos, seria muito complexo mexer com os dois e até irrelevante, porque viagens no tempo, de certa forma, já mexe com esses universos paralelos. E eu acho que eles podem acabar se confundindo um pouco em termos narrativos e eles podem perder um pouquinho o foco, que eu já achei que foi um dos problemas dessa segunda temporada. Eu gostei muito da trama do apocalipse, do que ia acontecer ali na usina, mas eu acho que eles não focaram tanto nisso e acabou que a história ficou um pouquinho dispersa. A gente não sabe nem direito para onde olhar, nem direito o que está acontecendo. E eu acho que isso é legal justamente por causa desse nó temporal que eles tentaram criar, justamente por causa de toda a mitologia que a série criou, mas eu acho que adicionar mais uma camada além dessa, eu acho que a complexidade vai ficar grande demais e vai ser difícil de administrar tanta expectativa, tantas pontas soltas que eles estão deixando, mais ou menos como aconteceu, por exemplo, com Lost, que é um exemplo muito famoso de uma série que criou muitos mistérios, mas não conseguiu resolver eles de uma forma satisfatória. E a gente não precisa nem voltar na década passada para ter um exemplo muito claro de uma série onde isso aconteceu, basta voltar no mês passado, no final de Game of Thrones, que foi muito decepcionante, porque eles não conseguiram entregar tanta coisa que eles tinham sedimentado, tanta coisa que eles tinham preparado para os espectadores. Então, eu tenho um pouco de receio que isso aconteça também com Dark, mas eu acho que até agora a primeira e a segunda temporada são excelentes.
Eu recomendo, se vocês querem uma série um pouquinho mais complexa. Ela começa com um clima um pouquinho Stranger Things, mas depois ela toma um rumo completamente diferente. Ela não é parecida com nada que está passando na Netflix agora, mesmo que ela mexa também com a ideia de apocalipse. Vocês vão se lembrar quando eu fiz a crítica do filme I Am Mother, e eu falei que a Netflix é fissurada por apocalipse, e não só. Essa série trabalha apocalipse como o filme I Am Mother, como a própria série que eu disse, The Umbrella Academy, também trabalham a ideia de apocalipse das mais variadas formas. Die Apokalypse muss kommen. E no geral, somente comparando as duas temporadas, eu acho que a história da primeira temporada foi um pouquinho mais linear, foi um pouquinho mais simples, um pouquinho mais fácil de entender. Então eu gostei um pouquinho mais de assistir a primeira temporada porque dá pra você focar um pouquinho mais na história, mas a segunda com certeza é superior em termos narrativos, em termos visuais, é muito mais épica em escopo, a gente sabe melhor o que está acontecendo, mesmo que ela seja uma temporada muito mais complexa. Então eu daria para a primeira temporada de Dark uma nota 8 e para a segunda temporada de Dark uma nota 9. Eu daria 10 tranquilamente para Dark se a história fosse um pouquinho mais concisa e um pouquinho mais focada no que ela precisa focar e não tivesse atirado tanto para todos os lados. Mas no geral é uma série que eu gostei bastante, é uma série que eu recomendo que vocês assistam, principalmente se vocês gostam desse tipo de seriado um pouquinho mais complexo que te deixa pensando. A série aborda também, além de todas essas temáticas que eu falei, aborda bastante conceitos de religião, conceitos de destino, o que aquela pessoa nasceu para fazer, se aquela pessoa deve seguir isso até o fim, se aquela pessoa deve desviar do que ela acha que ela nasceu para fazer, na verdade, né? Do que ela acredita que é o destino dela. Então acho que a série consegue abordar temas mais profundos que normalmente séries infanto-juvenis, séries que eu esperava que Dark fosse, geralmente não abordam. E lembrando que tanto Dark quanto Stranger Things vão sair com um período muito próximo, então eu quero saber o que Stranger Things vai abordar que Dark já abordou e provavelmente de forma superior. Eu gosto bastante de Stranger Things, mas é inegável que em termos narrativos, Dark é uma série muito mais bem bolada, é uma série muito mais bem pensada, e eu realmente espero que eles consigam finalizar a série de uma forma satisfatória. Se eu fosse o tomador de decisões aí da série, pelo ritmo que a série tá indo, eu acho que o ideal seria ela ter 4 temporadas, porque ela teria tempo suficiente para finalizar a história sem ficar complexa demais. Eu acho que se tivesse somente mais uma temporada, a gente teria problemas mais ou menos como em Game of Thrones, eles tentariam atropelar muitas coisas, então acho que 2 temporadas, agora que eles já conseguiram sedimentar esse universo, essa mitologia, eu acho que 2 temporadas, uma para continuar a história e outra para dar o desfecho, seria o ideal. E galera, agora como sempre eu queria saber de vocês já assistiram a primeira temporada de Dark? Já assistiram a segunda? O que vocês acharam? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.